de defender o Julian Assange. Ele conta nesse livro que, inclusive, ele duvidava ele tinha um certo pé atrás com o Julian Assange, porque ele se deixou contaminar pela propaganda ocidental que foi feita contra o cara. E ele falava, não, isso não tem nada a ver e tal. E aí depois os advogados foram insistindo, ele foi percebendo que, cara, sim, isso aqui se trata de um processo de tortura, de perseguição, mas de vamos prisão falar quem arbitrária. É o Assange? O Julian Assange. Quem vamos. que é? O Julian Assange é esse cara que ganhou muita notoriedade. Ele é um jornalista, ele é um ativista australiano que publicou uma série de cabos diplomáticos que se chamam telegramas, que demonstram coisas escabrosas de gente que tem muito poder, Vilela. Eu posso me aprofundar depois, quero passar um pouco pro Demore fazer as considerações iniciais dele também, mas ele estoura pro mundo em 2010, quando nos Estados Unidos ele apresenta um vídeo que chama... Collateral Murder. Isso, assassinato colateral. Collateral Murder. No assassinato colateral, ele te põe dentro de um helicóptero Apache, que é uma máquina brutal de guerra, e você vê o exército americano estraçalhando, de forma hiper resumida, civis no Iraque. Civis, jornalistas, crianças, etc e tal. Ele tem essas imagens? Tem as filmagens. São as filmagens oficiais do exército americano. Tá. Isso. Que ele teve acesso. Isso. E ele demonstra isso. Ele lança isso pro público. Ele apresenta esse material e dá publicidade. Pela primeira vez, o mundo inteiro se vê confrontado com uma questão de que, olha, não só os Estados Unidos não são a terra da liberdade, a polícia do mundo e os bons moços, como eles estão estraçalhando civis, jornalistas e crianças de forma deliberada. Porque o cara dá a ordem, você vê no vídeo ele falando fogo e atira, e o cara tá tentando se recuperar no chão ainda e ele atira de novo. Desarmado, enfim. Coisas absurdamente escandalosas, entende? E a partir daí, naturalmente, o Assange ganha o holofote do mundo. E aí começa todo um processo de perseguição que envolve múltiplos países. Eu posso avançar um pouco para te contar mais disso, eu e o Demore, mas quero ouvir o Demore também. Basicamente o Assange, ele é um cara... Ele era conhecido antes como sendo um cara da tecnologia, um hacker, né? Que se torna um editor de uma plataforma chamada Wikileaks. Essa Wikileaks ele funda uns anos antes. Tem uma história curiosa até que eu conto no livro. Eu dei um depoimento no livro, que é a parte final do livro, um depoimento muito curto em relação ao que era o Wikileaks na época. Eu morava na Itália em 2008, 2009, 2010. E aí, em um determinado momento, uma pessoa com quem eu conversava na época era um ex-piloto de avião. A gente falava muito sobre desastres aéreos e coisas, e investigações, curiosidades de jornalista, cultura inútil que a gente acumula, né? E aí, um dia, ele me mandou um e-mail. Ele falou, cara, olha isso aqui. E aí tinha alguns documentos ali de uma investigação inicial que estava sendo feita no Brasil, que estava em sigilo ainda, sobre aquele acidente do avião da TAM que caiu em Congonhas, 2006. Lembro. Que ele vara a pista e bate de frente com o prédio. Matou 300 e poucas pessoas, foi uma tragédia absurda e tal. E aquela investigação inicial, ela mostrava um caso que parecia, depois acabou não se confirmando, né? Deixar bem claro isso aqui, mas tinha um caso que parecia que, isso acontece no Brasil até hoje, mas não era o caso desse avião da Latam, mas da TAM na época, né? Que pilotos, para pilotar aviões cada vez maiores, precisam fazer hora de voo. Então aquela investigação mostrava que, inicialmente, pilotos estavam comprando horas de voo, ou seja, não tinham a experiência suficiente para pilotar aqueles aviões. Então aquilo estava no bolo da investigação. Será que os pilotos eram inexperientes e acabaram, sacou? E aí fizeram bobagem ali e tal. Nesse caso não foi, mas é uma coisa que... É uma prática que acontecia. Acontece no Brasil. Até hoje? Até hoje com alguma frequência. Comprar horas? Geralmente em empresas menores. Você tem empresa de aviação lá em Goiás que tem que transportar dinheiro, né? Empresa que a gente esquece que tem dinheiro físico, né? Claro. Tem que transportar cédula e tal. Os caras têm que fazer horas de voo. Então, geralmente, não dá tempo, não tem, preciso de um piloto hoje aqui, o cara não tem hora. Aí você vai lá, uma escola de aviação diz que você voou 36 horas, só que você não voou. Entendi. Tá? E aí eu pensei, o que eu faço com isso? Eu tinha 27 anos, não sabia o que fazer com aquilo, era um jornalista inexperiente, não tinha uma empresa por trás de imprensa que poderia segurar a onda, com advogado, com não sei o quê. E aí um outro camarada falou, cara, tem uma parada chamada Wikileaks, você já ouviu falar nisso? Eu falei, não. Então dá uma olhada no site dos caras. Era um site super simples, você entrava ali,
eles já tinham publicado coisas antes de publicar o Segredo de Guerra dos Estados Unidos, já tinham algumas coisas publicadas ali, não tão bombásticas, explosivas, e tinha um chat. Estou falando da internet de 2008, tá? É uma internet muito diferente da internet que a gente tem hoje. E aí você podia entrar no chat e falar com as pessoas, você não sabia com quem você estava falando. Você podia fazer uma denúncia anônima, mandar documentos, eles se comprometiam em analisar aqueles documentos, a confiabilidade dos documentos, e aí, se fosse o caso, publicar aquilo. Então ali eu entro em contato com o WikiLeaks e com o Julian Assange. E logo depois, um ano e pouquinho depois, ele publica esses vídeos, que eram vídeos que estavam sob sigilo nos Estados Unidos. O cidadão americano não sabia que aquilo estava acontecendo, né? E pior, os militares não tinham sido punidos e nunca foram punidos por ter cometido as atrocidades que cometeram no Afeganistão, no Iraque, em várias guerras dos Estados Unidos, como a gente se acostumou a ver depois. E aí, cara, é a história que conta o livro, como o César estava falando, o Nils Melzer, o que ele faz? Primeiro, como o César falou, ele duvida um pouco da história do Assange, por quê? Porque começa uma máquina de propaganda em cima do Assange, acusar ele de uma série de coisas, e você conhece muito bem como funcionam essas coisas, para destruir a imagem dele, para que ele perca apoio. Atenção, Exatamente. E fazem isso principalmente em cima de uma coisa que é muito difícil você conseguir escapar, se aquela história cola na sua vida, que é uma acusação de abuso sexual e estupro. Cara. Eles pegam uma história que acontece com ele, na Suécia, ele rapidamente contando a história para as pessoas entenderem, porque isso é uma história que no Brasil as pessoas ainda não entendem. Muita gente que apoia o Assange, quando se fala dessa acusação, fica assim, pô, mas o cara tem uma acusação de estupro, não sei o quê. Então, rapidamente, o Assange já tinha soltado os cabos, os telegramas, era um cara que estavam todos os olhos do mundo em cima dele. Você imagina, cara, você contar o segredo de guerra da maior potência militar da história. Foi isso que esse cara fez. Ele pegou e jogou a M no ventilador legal. E a WikiLeaks ela tem uma tradição que é o seguinte, eles publicavam os documentos brutos. Eles socavam 60 mil documentos no site. Não tinha uma edição? Não, eles faziam algumas matérias para as pessoas entenderem o que era. Faziam alguma curadoria, sim, para borrar nomes que eram sensíveis de testemunhas. Para evitar assassinatos, esse tipo de coisa. Entraram em contato com o Departamento de Estado antes de publicar os documentos, falando, olha, a gente vai publicar isso aqui. Tem algum nome que vocês querem proteger de algum agente americano que está no Afeganistão? E você vai entender por que isso é importante depois, essa informação que ele acabou de dar. Isso. E aí, ele tá ali estourando. É um cara que tá todo mundo ouvindo ele tá na imprensa mundial o dia inteiro, CNN, New York Times, The Guardian, aqui no Brasil, tá, não sei o quê. Ele vai para a Suécia, ele tem relações amorosas com 2 mulheres e ele pede para fazer sexo sem camisinha. Mais prostitutas? Ou... Não, e relações consentidas. Consentidas. 2 ativistas, ele fica hospedado na casa delas, ele tem relações com elas durante semanas. Entendi. Gente que se demonstrava muito ansiosa, inclusive, para estar do lado dele, porque ali ele já era uma estrela, etc e tal. Isso, recebem ele na Suécia, vão buscar ele, levam para casa, aquela coisa toda. E o Julian pede para fazer sexo com as 2 sem camisinha. Quando termina essa relação dele, as 2 começam a se falar e aí já tinha boatos em cima do Assange. Um dos boatos, o Assange tem AIDS. O primeiro boato que, olha, esse cara talvez ele tenha AIDS, talvez ele tenha doença. Ele faz sexo sem camisinha com todo mundo. Essas meninas começam a conversar e começam a falar o seguinte, porra, a gente precisa pedir para ele, Assange, fazer um teste de HIV só pra gente saber se o cara não tá contaminado. E o Assange, é importante saber e salientar, ele é um cara no espectro autista, ele é Asperger, o Assange, tá? Então ele é um cara que não tá muito aqui. Tem um hiperfoco. Isso, ele tá em outros lugares, ele tá, né? A gente conhece como é. E nessa demora, ele fala, vou fazer, e não faz. Elas têm a brilhante ideia de procurar a polícia. Então elas vão para uma delegacia e falam, olha, a gente fez sexo com esse cara, a gente quer só descobrir se ele tem AIDS, será que vocês não podem fazer alguma coisa para forçá-lo a fazer isso? Quando a polícia vê quem é, os caras batem o fio e falam, mano, temos o Assange. Tem uma chance aqui. E aí de forma hiper resumida. Isso. E aí eles vão pra cima, eles tomam o depoimento dessas 2 meninas. Isso. Depoimentos não gravados e não assinados por elas. É um depoimento que é tomado delas, mas escrito por um policial.
Então não é ela falando, um depoimento com perguntas totalmente induzidas, você sabe como funciona isso. Se você sentar na frente de alguém, você fala, um policial... Você transforma. E que elas contestam a posteriori, que elas dizem, não foi isso que a gente disse, mas eu já tô atolada no tamanho processo que eu agora não tenho muito mais o que fazer. Existem mensagens que são trocadas. Tem prints aqui. Exato, que o Nils Melzer teve acesso a essas mensagens. É óbvio, tá, sendo honesto, que eu não vou abrir tudo aqui pra você, porque a ideia é vender o livro. Claro. Mas isso está tudo comprovado aqui. Ele teve acesso à investigação da polícia e as meninas trocando mensagens entre elas e falando: cara, a polícia enfiou a gente num negócio de estupro. Não é isso, não é isso que eu falei, não é isso que eu queria falar. Só que nisso, meu irmão, o negócio já foi pra imprensa e o Assange virou um estuprador no mundo todo. Ele se coloca à disposição para ficar na Suécia, para dar depoimento, tranquilo. Ele apresenta o celular dele, apresenta provas, ele fica lá e a polícia fica enrolando e não o escuta. Tem um momento que ele fala: olha, eu preciso ir embora, eu não moro aqui, eu tenho uma agenda fora. Assim que ele vai embora, os caras metem uma busca internacional de prisão. E aí começa o inferno na vida. E não é nem só a polícia, é todo o ordenamento jurídico sueco. Isso. Depois vem a baila que existiam outros países envolvidos na questão também. Você tinha os Estados Unidos pressionando e tal. Mas então, todo o ordenamento jurídico manteve essa falsa acusação por anos, Vilela. É uma investigação preliminar. Isso. Ou seja, ele não foi nem denunciado. Ele nunca sequer foi denunciado por isso. Porque o Ministério Público deveria fazer o seguinte: não existe substância pra acusar o Vilela, ou o Demore, ou o César, do que quer que seja, acabou o caso. Eles mantêm isso, cara, por anos e anos a fio. Porque é interessante. No sentido de gerar notícia. E aí isso vai gerando. Isso aí vai gerando manchete, vai gerando headline. Vilela acusado disso, Vilela acusado daquilo, entende? E o que pode ser mais desgastante pra tua imagem do que ser acusado de estupro? Você está condenado, cara. Exato. Estupro é um tipo de crime que a mera acusação já te condena. E essas pessoas entendem muito bem como é que esse mecanismo funciona. Mas então, paralelamente, o que ele soltou vai desdobrando em outras coisas? Vai desdobrando. Ou meio que estaciona? Não, nesse meio tempo ele vai... Não para, o Wikileaks não para. Vai aparecendo mais coisas. Mesmo depois, quando ele vai... Mesmo até agora, mesmo na eleição do Trump, eles soltaram aquela coisa de... Que a gente estava falando antes aqui, o Nils Melzer, a gente não saberia dizer se é um cara de esquerda ou de direita e tal. O Assange, muita gente fala, pô, é um cara de esquerda, é o Petralha, não sei o quê. O Assange com o Wikileaks... São eles que publicam os e-mails do comitê de campanha da Hillary Clinton, que fazem, no limite, o Trump ganhar a eleição. Exato. Então muita gente agora os culpa pela vitória do Trump. E muita gente do Partido Democrata nos Estados Unidos ficou putaço a ponto de dizer o seguinte, isso é abre aspas, tá? Para não ter qualquer tipo de risco. A Hillary Clinton diz o seguinte... Depois ela disse, não lembro bem se esse foi o termo usado. Ela diz, a gente não pode usar um drone para matar... esse cara? A gente não pode dronar. Dronar seria o termo. Falou numa reunião... Why can we drone this guy? Tipo assim, por que a gente não pode usar um drone pra estraçalhar esse cara de uma única vez? Isso é a Hillary Clinton, meu caro. Você imagina que parada, Vilela. Então, uma chefe de Estado dizendo, por que a gente não pode simplesmente aniquilar esse cara utilizando um drone? O quê? Esse é o nível do incômodo e das coisas que o Assange traz. E ele não traz única e exclusivamente acerca do exército americano. Os cabos diplomáticos trazem coisas assim, são mais de 250 mil. A gente tá te dando aqui... Cara, o livro deve ter, não sei com quantas páginas ficou, 400, 500 páginas, por aí. É muita coisa. A gente tá te trazendo os casos mais emblemáticos pro efeito do que a gente tem de tempo aqui e como a própria presença do Assange revolucionou toda a disposição geopolítica do mundo. E revolucionou todo o processo de comunicação. Por quê? É um recado muito claro, você entende? Na medida em que esse cara é cerceado e tem que enfrentar tudo que ele enfrentou. Então, seguindo uma ordem cronológica pra gente dar uma certa ordem. Ele sai do país e busca internacional. Ele vai pra Inglaterra. Ele é australiano. Australiano. Tá? Ele vai pra Inglaterra. Isso. Tem uma agenda na Inglaterra. Tá. Trabalhando. Até então, achando, bom, eu não devo nada, eu já fiquei aqui o quanto eu podia. O advogado dele na Suécia se comunicando com a polícia o tempo todo, falando, olha, quando vocês quiserem, volta aqui, fala com vocês, papapá. Chega num ponto que esse negócio vira uma pressão tão grande que ele sente que a perseguição tá fechando. Governo dos Estados Unidos, como o César falou, governo da Grã-Bretanha, Estados Unidos e Grã-Bretanha, em termos de geopolítica, pra galera que não sabe, são basicamente a mesma coisa. Há um alinhamento automático, né, entre essas duas potências.
Quando ele sente que a coisa está apertando, ele se refugia na embaixada do Equador. Ele entra na embaixada e fala, eu quero me refugiar aqui porque eu estou sofrendo uma perseguição política. E lá ele fica, meu camarada, por 7 anos vivendo dentro de um quarto, sozinho, com a liberdade dele cada vez mais restringida, sendo espionado, sendo filmado, o computador dele sendo espionado, as visitas dele tendo conversas gravadas, sem acesso muitas vezes a advogado, sem acesso à esposa. Os 2 filhos que ele tem hoje com a Estela nascem enquanto ele está dentro da embaixada do Equador, até que chega num ponto que o Equador muda de presidência, o novo presidente expulsa ele de lá. Sai o Correia entre o Lenin Moreno, que é um cara absolutamente alinhado com o regime estadunidense. E uma série de abusos. Aí expulsam Aí ele. ele vai preso. Ele tinha cidadania equatoriana. Isso. O Lenin Moreno ilegalmente retira a cidadania dele, chutam ele de dentro da embaixada. Isso. E ele é preso, vai preso na Inglaterra, está preso até hoje em Belmarsh, que é uma das prisões mais draconianas que tem na Europa Sob toda. qual acusação? De estupro? Não, ou de ter vazado as... Aí entra uma coisa que ninguém estava vendo, mas o Julian já sabia. Ele estava sendo investigado e acusado em sigilo nos Estados Unidos, em 14, se não me engano, processos. Em 14 processos de espionagem. E quando ele sai da embaixada e prendem ele, os caras falam, aqui, ó, tem 14 acusações contra você, você fica preso até que a gente decida se você vai ser extraditado para os Estados Unidos ou não. Mas espionagem? Espionagem. Eles têm, os americanos, os estadunidenses têm uma lei de espionagem, acho que de 1917. E invariavelmente eles alegam segurança nacional. Risco à segurança nacional. Mas se o cara não é cidadão americano... Não importa. Primeiro que não é, e segundo que ele recebeu documentos e os publicou. Sim. Exato. Então, esse é um ponto fundamental. Ele não entrou disfarçado. Não. Seria espionagem se ele tivesse operado no sentido ação, de... feito ação. Agora, sob a primeira emenda estadunidense, você tem o direito, enquanto jornalista, de publicar o que você quiser, porque eles falam freedom of speech. Sim. Você pode publicar o que quer que seja, e isso está protegido pela primeira emenda americana. Você não pode ser acusado de publicar aquilo. Não. Nada. E assim é no Brasil também. Nossa lei é muito parecida em relação à imprensa. Qual é a brecha? Com relação à imprensa, sim, isso. A brecha que os Estados Unidos acham aí é que eles dizem o seguinte: você de alguma forma colaborou com a Chelsea Manning, que foi a pessoa que teve de fato acesso aos documentos do exército americano e passa para o Julian Assange. Era um oficial do exército americano, Chelsea Manning, que é a fonte dele. E aí os Estados Unidos é um homem trans. Isso. A Chelsea. Mas sempre se soube que foi esse caminho. Ou ele foi obrigado a revelar isso. Inicialmente ela era uma fonte anônima, depois ela é descoberta, porque ela deixa um rastro. Isso. Descobrem quem ela é, e aí eles começam a falar: Julian Assange ajudou, ou impulsionou, ou estimulou a fonte a obter segredos de Estado dos Estados Unidos. Isso. Mas por que é importante isso, cara? Se o Julian toma esse cuidado de dizer, olha, eu vou dar publicidade para isso, isso e isso.